Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. E hoje vamos falar sobre saúde coletiva e epidemiologia. Unidade 2. Temas 1, 2 e 3. Então, prepare seu papel e caneta, porque o episódio de hoje é uma verdadeira aula sobre cidadania e saúde pública. É isso aí. A nossa missão de hoje, ao mergulhar profundamente nessas fontes, é entender um processo que, honestamente, é monumental. A gente vai explorar como a sociedade brasileira se organizou, passo a passo mesmo, para transformar a saúde. Com certeza. É uma história e tanto. Exato. É uma jornada épica para deixar de ser um privilégio de poucos e passar a ser tipo um direito universal. E lendo o material, fica muito claro que isso vai muito além de simplesmente construir hospitais ou distribuir remédios, né? O que é fascinante aqui é que a saúde de uma população não é de forma alguma um fenômeno puramente biológico. Não é só sobre um vírus ou uma bactéria isolada. Sim, claro. Na verdade, ela é o resultado direto de como a sociedade inteira está estruturada. Estamos falando de dimensões econômicas, políticas e culturais operando todas em conjunto. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Muda sim. Para você ter uma ideia, as práticas de saúde coletiva englobam todo um ciclo contínuo. Tem a promoção de hábitos saudáveis, a proteção contra riscos, a recuperação de quem adoeceu e, claro, a reabilitação. Então, não é só apagar incêndio, né? Exatamente. Não se trata de ficar passivamente esperando a doença aparecer para então tentar curá-la. Trata-se de criar um ambiente onde a saúde seja sustentada pela própria engrenagem da sociedade. Sabe, lendo sobre essas engrenagens sociais, eu não conseguia parar de imaginar o país como um gigantesco mapa geológico. Como assim? Tipo, pense nas bacias sedimentares brasileiras, aquelas que guardam petróleo e carvão lá no fundo. Elas passam milhões de anos acumulando camadas e mais camadas de sedimentos. Ah, entendi onde você quer chegar. Fica aquela energia tectônica colossal presa ali sob a superfície, até que, de repente, a pressão chega a um limite insustentável e, bum, temos um terremoto que remodela toda a paisagem. Essa é uma analogia perfeita. Parece que o Brasil dos anos 70 e 80 estava exatamente assim, sabe? Acumulando uma pressão social absurda, prestes a romper a superfície. Essa imagem visual ajuda muito a entender o período. Porque a fissura principal dessa sociedade, o motivo de tanta pressão acumulada, era a exclusão institucionalizada. Exclusão no papel mesmo. Sim. Para entender a força dessa erupção que viria a criar o SUS, a gente precisa olhar para a realidade nua e crua do cenário pré-SUS. O sistema de saúde era estruturalmente desenhado para deixar a maioria de fora. Peraí, vamos dar um passo atrás e esclarecer isso para o pessoal que está ouvindo. O que significava, na prática, ficar doente no Brasil na década de 70 se a pessoa não fizesse parte desse grupo privilegiado? Bom, significava depender puramente da sorte ou da caridade. A assistência médica governamental era gerida por institutos com siglas que muita gente mais velha vai lembrar, como o INPES e, mais tarde, o INAMPS. Eu já ouvi falar do INAMPS. Pois é, e esses institutos funcionavam quase como um clube fechado. O ingresso para ter direito a um médico ou a um leito de hospital era a carteira de trabalho assinada. Caramba! Só quem tinha um emprego formal. Apenas trabalhadores formais e seus dependentes diretos tinham cobertura. Se a pessoa fosse um trabalhador rural informal, uma diarista, ou se estivesse desempregada para o sistema de saúde do Estado, ela simplesmente não existia. Ou seja, tipo, se um pedreiro trabalhando na informalidade caísse de um andaime e quebrasse a perna, ele não podia simplesmente ir a um hospital público do INAMPS e ser atendido. De jeito nenhum. Ele seria barrado na porta. Nossa, que absurdo. É chocante olhar para isso hoje. Quem estava fora do mercado formal tinha que recorrer à filantropia, tinha que bater na porta das santas casas de misericórdia e torcer para ter vaga. Ou então, claro, pagar do próprio bolso, o que era impossível para a maioria esmagadora. E o sistema em si era bom, pelo menos, para quem estava dentro? Nem isso. Além de excludente, o modelo do INAMPS era o que a gente chama de curativista.
Eles não gastavam dinheiro prevenindo doenças, apenas pagavam por procedimentos hospitalares caríssimos quando a pessoa já estava gravemente doente. Então a panela de pressão social estava apitando de verdade. Tínhamos uma massa de milhões de brasileiros sem acesso a nada, isso no meio de uma crise econômica terrível nos anos 80. Exato, a pressão era insustentável. Mas as coisas não mudam sozinhas. Quem acendeu o pavio para essa mudança? Porque, vamos ser sinceros, sair de um clube fechado para trabalhadores para um sistema universal de saúde não é o tipo de ideia que o governo da época ia ter de forma espontânea. Com toda certeza não ia. Essa faísca veio do movimento preventivista e do que ficou conhecido como a Grande Reforma Sanitária Brasileira. A reforma sanitária. Isso. Nos anos 70, médicos, intelectuais, estudantes universitários e líderes comunitários começaram a se organizar. Eles olhavam para aquele modelo e diziam: isso é insustentável. Estamos enxugando gelo e deixando o povo morrer. E teve alguma liderança principal nisso tudo? Teve sim. O grande rosto desse movimento, a figura que realmente aglutinou essas ideias todas, foi o médico sanitarista Sério Arouca. Cara, a trajetória desse cara que é relatada nas fontes é digna de um filme. Ele foi perseguido pela ditadura, certo? Eu fiquei impressionado lendo isso. Sim, ele foi. Arouca escreveu uma tese revolucionária chamada O Dilema Preventivista. E qual era o dilema? O dilema era basicamente questionar como a medicina poderia focar apenas em tratar os doentes se era a própria estrutura social que os adoecia. Era uma visão muito avançada. Imagino que o governo militar não gostou nada disso. Nem um pouco. Por ter ideias tão subversivas para a época, ele foi impedido de defender essa tese e acabou tendo que sair do país. Na década de 80, ele foi para Nicarágua atuar como consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. E o que ele fez lá? Lá, ele ajudou a reestruturar todo o sistema de saúde do país após a Revolução Nicaragüense. É muito louco pensar nisso. Ele teve que organizar a saúde de outro país antes de poder ajudar o próprio Brasil. E quando ele volta? Ele retorna ao Brasil com uma bagagem política e técnica gigantesca e logo se torna presidente da Fiocruz, isso em 1985. Já no finzinho da ditadura. Isso, e a liderança dele foi o catalisador final daquela pressão toda. Ele tinha uma capacidade rara, ele podia sentar com acadêmicos brilhantes e no minuto seguinte discursar para milhares de trabalhadores, unindo todo mundo em torno de uma única exigência. Que a saúde precisa ser um direito inerente à cidadania. Exatamente isso. E essa união de forças nos leva ao momento que o material descreve como o grande terremoto dessa nossa analogia geológica, a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86. O grande marco zero. Pois é, o que teve de tão diferente nesse evento específico para ele ser considerado o berço do nosso sistema atual? A diferença fundamental, sem dúvida, foi quem estava dentro da sala. Como assim? Até a 7ª conferência, esses encontros eram reuniões super fechadas de burocratas, engravatados e técnicos do governo decidindo o que era melhor para o povo. A 8ª conferência escancarou as portas. O povo entrou, literalmente. Foi a primeira vez que a sociedade civil participou oficialmente. Tivemos mais de 5.000 pessoas em Brasília, eram representantes de sindicatos, associações de moradores, movimento de mulheres, indígenas, todos debatendo de igual para igual com médicos e políticos. Nossa, 5.000 pessoas debatendo o futuro da saúde. Sim, e detalhe, sem a interferência de cartilhas mercadológicas estrangeiras. O texto final dessa conferência é, essencialmente, a certidão de nascimento do Sistema Único de Saúde, exigindo que o Estado assumisse a responsabilidade por cada cidadão. É de arrepiar imaginar a energia de 5.000 pessoas desenhando o futuro da saúde de um país continental. Então, pessoal, antes de entrarmos nos detalhes sobre como o SUS foi estruturado e quais princípios o sustentam, um recado rápido. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a importância da saúde coletiva, não esqueça de clicar no gostei.
Se inscrever aqui no canal garante que você receba sempre essas orientações para entender melhor as políticas públicas e o papel da sociedade na construção da saúde. O seu apoio ajuda o YouTube a entender que informação de qualidade sobre saúde importa. Beleza? Então vamos retomar e falar sobre os princípios e diretrizes que fundamentam o SUS. Bom, retomando a nossa linha do tempo, toda aquela energia e o documento gerado na 8ª conferência precisavam ser institucionalizados, né? Precisavam virar lei. Isso. A pressão social garantiu que essas ideias entrassem na nova Constituição de 1988. O artigo 196 é talvez o texto mais importante da nossa história social recente. Por que ele é tão central? Porque ele inverteu totalmente a lógica do INAMPS, ele cravou a saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma frase curta, mas que muda tudo. Muda o país. Não importava mais se a pessoa tinha carteira assinada, se era rica ou se morava na rua. Além disso, o artigo 198 determinou que o sistema operaria sob 3 grandes pilares: Quais são eles? atendimento integral, descentralização e participação da comunidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos desempacotar isso um pouco, porque, olha, a Constituição é inspiradora, o texto é poético, mas a gente sabe que o papel aceita tudo. Ah, sem dúvida. No dia seguinte, à promulgação, os hospitais continuavam nos mesmos lugares, com os mesmos problemas e as mesmas filas. Como eles fizeram essa teoria linda, viraram a máquina funcionando no mundo real. A engenharia pesada para fazer a máquina rodar veio 2 anos depois, em 90, com as chamadas Leis Orgânicas da Saúde. São 2 leis que trabalham sempre em conjunto. A 8.080 e a 8.142. Isso. A primeira é a Lei 8.080, que desenhou a planta baixa do sistema. Ela definiu quem faz o quê, como os serviços se organizam, quem manda no quê. Entendi. Mas os sanitaristas sabiam que só isso não bastava. A participação popular, que foi aprovada lá na Constituição, precisava de dentes, sabe? Precisava de poder real. Daí a necessidade da segunda lei, certo? A 8.142. O material das fontes foca muito nela quando fala de controle social. Como essa lei deu esse poder real para a população. A Lei 8.142 garantiu que o controle social não fosse apenas uma sugestão bonita no papel, mas uma obrigação legal amarrada ao dinheiro. Amarrado ao dinheiro, como assim? Ela criou os conselhos e as conferências de saúde em todos os níveis, municipal, estadual e federal. E olha que interessante, metade dos assentos nesses conselhos deve ser obrigatoriamente ocupada por usuários do sistema, cidadãos comuns. Metade. Isso é muito forte. Sim, e a grande sacada dessa lei foi atrelar isso aos fundos de saúde. Se um prefeito quisesse receber repasses financeiros do governo federal para a saúde, ele era obrigado a ter um fundo de saúde operando e um conselho de saúde ativo fiscalizando esse dinheiro. Genial. Sem o conselho da comunidade olhando ali de perto, o cheque simplesmente não compensa. Exatamente isso. Mas isso me traz a uma dúvida muito prática sobre a gestão dessa máquina toda. O Brasil é gigantesco. É um desafio continental. A realidade de uma metrópole como São Paulo é um universo de distância da realidade de uma comunidade ribeirinha na Amazônia. Sem comparação. Então, como se administra tudo isso a partir de uma mesa de escritório lá em Brasília? A realidade é que não se administra. Não. Não. Tentaram fazer isso na época do INAMPS e o resultado era ineficiência pura e muito desperdício. O grande salto de inteligência do SUS foi abraçar o princípio da descentralização. Tirar o poder de Brasília. Isso. A ideia foi desmantelar a concentração de poder financeiro e executivo do governo federal e transferir essa responsabilidade para os estados e de forma muito incisiva para os municípios. O prefeito e o secretário municipal de saúde, que estão lá na ponta, pisando no mesmo asfalto ou na mesma estrada de terra que o paciente, passaram a ser os gestores diretos do cuidado primário. Sabe que, lendo isso, eu confesso que fiquei um pouco cético.
Dar autonomia financeira e administrativa para milhares de prefeitos no Brasil profundo parece um risco enorme. E é um risco, com certeza. Como o sistema impediu que o dinheiro da saúde fosse, sei lá, desviado para tapar buraco de rua em ano de eleição? Ou que prefeituras pequenas simplesmente quebrassem tentando gerir hospitais supercomplexos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta veio através das NOBs, as Normas Operacionais Básicas. As NOBs. Sim, elas foram manuais de regras criadas na década de 90 exatamente para blindar o sistema. A NOB de 96 foi o grande marco regulatório nesse sentido. Ela não apenas descentralizou, mas amarrou a gestão. Para evitar o desvio de verbas que você mencionou, ela consolidou ferramentas como o PAB, o Piso da Atenção Básica. E como esse PAB funcionava na prática como um escudo contra desvios? O PAB era um valor per capita repassado diretamente do Fundo Federal para o Fundo Municipal, carimbado exclusivamente para a atenção básica. O prefeito não podia usar aquele dinheiro para outra secretaria, de jeito nenhum. Ah, entendi. Ficava travado. E mais, para receber, o município precisava comprovar que tinha uma rede mínima operando e tinha que apresentar o PDM, o Plano Diretor Municipal. Que seria uma espécie de orçamento detalhado. Isso, detalhando onde cada centavo seria investido. E sempre com base nas doenças mais comuns daquela região específica. E sobre o risco de cidades pequenas quebrarem tentando manter hospitais complexos, é aí que entra o conceito de regionalização. Faz sentido. Você não vai construir um centro oncológico de ponta numa cidade de 5 mil habitantes. Não tem nem demanda para isso. Exato. A regionalização desenhou o mapa do Brasil não por fronteiras políticas de cidades, mas por territórios de saúde. Territórios de saúde, legal. Vários municípios pequenos formam uma rede ao redor de uma cidade polo. O município pequeno foca na atenção básica em vacinar, acompanhar hipertensos, gestantes. E quando alguém precisa de uma cirurgia complexa, a rede garante a transferência e o financiamento cruzado para o hospital da cidade polo. É um verdadeiro federalismo cooperativo. Então, o dinheiro está protegido nos fundos e a responsabilidade desceu para perto de quem realmente usa o sistema. Perfeito, é bem isso. Mas eu quero trazer isso ainda mais para o chão. Quando essa arquitetura toda, leis, conselhos, fundos, encontra a pessoa física, o indivíduo que cruza a porta do postinho, como esse cuidado é organizado para não ser só um caos de gente esperando atendimento? Esse fluxo acontece através das RAS, as redes de atenção à saúde. A ideia da rede é garantir que o paciente não fique perdido no sistema. E essas redes operam sob 3 níveis de prevenção. Quais são? O foco principal, onde se quer resolver 80% dos problemas, é a prevenção primária. Isso é atuar antes mesmo da doença acontecer. Como vacinas? Vacinas, saneamento básico, orientação nutricional e aquele acompanhamento próximo feito nas estratégias de saúde da família. E se a prevenção primária falhar, ou se for algo genético que não tem como evitar, por exemplo? Aí entramos na prevenção secundária. O foco aqui é o diagnóstico precoce. Digamos que lá no posto de saúde, durante exames de rotina, o médico note um nódulo suspeito. Certo. A rede encaminha essa pessoa rapidamente para um especialista fazer uma biópsia. Interromper o curso da doença cedo. E o terceiro nível? Finalmente, temos a prevenção terciária, que lida com o estrago já feito. Se um paciente sofreu uma AVC, por exemplo, a prevenção terciária foca na reabilitação fisioterápica para minimizar as sequelas e devolver o máximo de autonomia possível para a vida daquela pessoa. Tem um aspecto das fontes que me chamou muita atenção sobre essas redes. O SUS não joga todo mundo no mesmo balaio genérico, né? O sistema percebeu que precisava de políticas direcionadas. Sim, com certeza. Porque, afinal, um adolescente em situação de rua, uma gestante e um homem idoso não têm as mesmas necessidades e nem os mesmos riscos. Se conectarmos isso com a visão geral do porquê o sistema foi criado lá atrás, percebemos que tratar diferentes grupos com o mesmo molde genérico é, na verdade, uma forma de perpetuar a desigualdade. Para ser eficiente de verdade, o SUS precisou olhar para as vulnerabilidades históricas de cada demografia. Faz todo sentido. A revolução do cuidado começa com as crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi promulgado em 90, mudou completamente o paradigma jurídico e de saúde no Brasil. Mas, traduzindo do juridiquês para a gente,
O que o ECA significou na prática para uma criança que chegasse num hospital em 91, comparado ao que era em 89, por exemplo? Esse código via as crianças pobres quase que exclusivamente como potenciais delinquentes ou como objetos de caridade do Estado. Que visão pesada. Muito. E o ECA chegou e disse: não, essas crianças são sujeitos plenos de direitos e têm prioridade absoluta. Na saúde, isso deu um respaldo inquestionável para programas como o PAISC, focado na saúde da criança, e consolidou as práticas de puericultura. Puericultura é um daqueles jargões médicos que a gente ouve muito, né? Mas o que isso representa no dia a dia lá do posto de saúde? Não é só tratar o joelho ralado ou dar remédio para febre, certo? Longe disso, a puericultura é o acompanhamento ativo e metódico do indivíduo desde o dia do nascimento até o início da fase adulta. O médico ou o enfermeiro não espera a criança adoecer para agir. Eles se antecipam. Exato. Eles monitoram a curva de crescimento, avaliam os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, garantem que o aleitamento materno está ocorrendo de forma adequada, vigiam o calendário vacinal e veja a profundidade disso, atuam até na identificação de sinais de violência doméstica para prevenir lesões. É um cerco completo de proteção. Incrível! E quando a gente avança na linha da vida e olha para a saúde dos adultos, o material mostra que a abordagem também precisou corrigir uns pontos cegos históricos bem terríveis. Com certeza. A criação do PAISM, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, é descrita como uma virada monumental. Pelo que eu entendi lendo as fontes, antes disso, o sistema via a mulher praticamente como uma incubadora. É uma definição dura, eu sei, mas historicamente é muito precisa. Antes do PAISM, toda a visão do Estado sobre a saúde da mulher se resumia ao ciclo gravídico puerperal. Basicamente só quando ela estava grávida. Isso. O foco era inteiramente o útero, pré-natal, parto e pós-parto. Se a mulher não estivesse grávida, a atenção a ela era completamente marginal. A criação do PAISM, na década de 80, teve uma pressão imensa de movimentos sociais. De mulheres exigindo mais. Sim, de mulheres negras, de trabalhadoras rurais, que exigiram que a mulher fosse vista na sua integralidade, não só como reprodutora. E como essa visão integral mudou a cartela de serviços que eram oferecidos para elas nos postos? Mudou tudo. O programa inseriu o planejamento familiar, claro, mas com um foco muito forte em dar autonomia à mulher sobre o próprio corpo. Instituiu de forma robusta a prevenção e o tratamento do câncer de colo de útero e de mama. Que são cruciais. Exato. Passou também a acolher de forma estruturada os problemas de saúde mental, as doenças crônicas e as infecções sexualmente transmissíveis. E talvez o ponto mais revolucionário incluiu o combate e o acolhimento a vítimas de violência doméstica e sexual como uma pauta urgente de saúde pública. Deixou de ser só caso de polícia e virou questão de saúde. Exatamente, passou a ser um cuidado integral. E aí chegamos em uma parte que eu achei genuinamente curiosa ao ler o material de base. O sistema também tem a PNAS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi criada ali por volta de 2008. Isso mesmo. Foi a primeira política de toda a América Latina focada exclusivamente em homens. E a justificativa para ela existir me surpreendeu muito, porque tinha muito a ver com barreiras psicológicas e não biológicas. Você tocou no ponto central. O grande desafio dessa política nunca foi uma doença misteriosa que afetava apenas os homens, mas sim o machismo estrutural e o mito da invulnerabilidade masculina. Aquele negócio de homem não chora e homem não adoece. Perfeito. Historicamente, os homens adultos ali na faixa de 20 a 59 anos não frequentavam o nível primário de saúde. A ideia de ir a um posto só para fazer um check-up ou medir a pressão era vista como um sinal de fraqueza. Como consequência direta disso, as fontes apontam índices absurdos de morbimortalidade masculina. Só para a gente não perder ninguém que está ouvindo no jargão, morbimortalidade alta significa basicamente que eles estavam adoecendo e morrendo em taxas muito superiores ao normal por coisas que poderiam ter sido facilmente evitadas, certo? Perfeito. Eles morriam de infartos precoces, de complicações de diabetes
ou de cânceres que não foram diagnosticados a tempo, simplesmente porque só entravam na rede de saúde pelas portas de emergência dos hospitais. Quando já era tarde demais. Exato, quando a doença já estava em um estágio gravíssimo e muitas vezes incurável. A PNA-SH foi criada justamente para quebrar esse estigma social e tentar arrastar esse homem para dentro da atenção básica, mudando a cultura de que o homem não precisa se cuidar. Sabe, é fascinante ver como a saúde pública precisa ser tão fluida, né? Ela precisa mapear o comportamento da sociedade, prever os preconceitos, as falhas geográficas e até as questões culturais mais enraizadas para tentar salvar vidas de forma quase invisível. Com certeza. E isso levanta uma reflexão fundamental para todo mundo que acompanhou essa nossa complexa linha do tempo hoje. Como detalhamos desde aquela nossa analogia tectônica lá no início, o SUS não foi um presente dado por burocratas. Não caiu do céu. De jeito nenhum. Ele foi arrancado e moldado pela mobilização social, pela indignação popular contra a desigualdade. Hoje, nós temos os Conselhos Municipais de Saúde, que foram instituídos lá atrás pela Lei 8.142, e muitas vezes eles estão com cadeiras vazias esperando a população. É verdade. Diante de tudo isso que a gente discutiu, qual é o nosso papel atual? Se a saúde é o reflexo direto de como a sociedade se organiza, como a nossa omissão ou a nossa participação hoje estão moldando o futuro desse sistema. Fica aí a provocação. E para não perder os nossos próximos episódios, aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações sempre que sair um conteúdo novo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.